libertai-nos, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, nós continuamos a leitura do Livro dos Reis. Hoje estamos no segundo Livro dos Reis, neste episódio emblemático na vida do povo de Deus, quando no reinado de Joaquim, que não era justo aos olhos de Deus, o rei Nabucodonosor da Babilônia vem, marcha contra Jerusalém, a sitia, destrói os objetos do templo e leva exilados todos os habitantes nobres de Jerusalém, o rei, a corte real, os soldados, aqueles que trabalhavam com ferro, aqueles que trabalhavam para o reino. Jerusalém é destroçada, ainda não foi completamente destruída, mas seria logo mais. Os pobres permanecem no lugar, mas toda a nobreza de Israel, todo o símbolo do reino de Israel é levado ao exílio da Babilônia. Os profetas anunciaram o exílio, disseram a vontade de Deus àquele povo e as consequências das escolhas que a nobreza daquele tempo fazia em afastar-se de Deus, e essa é a consequência. Uma chaga profunda na vida do povo de Israel daquele tempo, este exílio à Babilônia. Não ouvir a voz de Deus tem consequências. Cristo é a voz de Deus, é a voz feito carne, é Deus que se humanou, se fez um de nós. Hoje nós chegamos ao final do Sermão da Montanha. Estamos no capítulo 7 de São Mateus, já faz 2 semanas ou um pouco mais, que estamos acompanhando este lindo sermão, o programa de vida de Jesus e os nossos deveres, aquilo que nós devemos e somos chamados a fazer segundo aquilo que Jesus viveu e fez. E ao terminar, ele vem com essas 2 palavras: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Não aquele que reza, que fala, mas que não faz, mas aquele que reza, que fala e que faz. Nossas palavras, nossas ações religiosas, espirituais, sacramentais, devem coincidir com nossa vida, com as nossas ações, com as nossas escolhas, com tudo o que vivemos e fazemos. Logo depois, Jesus, pouco antes de encerrar, diz: quem ouve estas palavras, todo o discurso do Sermão da Montanha, estes quase 3 capítulos inteiros, quem ouve estas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. E esse exemplo nós levamos: aquele que constrói a casa sobre a rocha ou aquele que constrói a casa sobre a areia. Construir sobre a areia, diz o texto, vem o vento,
Vêm as chuvas, as enchentes, e a casa cai e a ruína é completa. Quem constrói sobre a rocha também vem o vento, também vem as chuvas, as enchentes, mas a casa permanece. O elemento constante dos dois exemplos são as chuvas, os ventos, as enchentes, as tempestades, os problemas, as dificuldades, os sofrimentos, tudo aquilo que tende a nos derrubar, a nos colocar para baixo. Nossos sentimentos, nossos medos, a depressão, a tristeza, a angústia. Esse é o elemento constante aqui. Vem para todos, aqueles que têm a casa na rocha ou na areia. Mas é fundamental que nos lembremos que nossa atenção não deve estar nesses elementos constantes. É a vida humana. Nós sofremos, padecemos, enfrentamos dificuldades, enfrentamos tribulações. Fundamental aqui é a diferença fundamental. Mais uma vez eu digo, a diferença entre quem constrói na rocha ou na areia. Nossa atenção não deve estar no vento, na chuva, nas enchentes, mas onde estamos construindo nossa vida. Qual é o alicerce sobre o qual nós nos sustentamos? A rocha, é claro, é o Senhor. Ele mesmo diz a rocha, ele é a rocha rejeitada pelos pedreiros. São Paulo também usa este exemplo. Qual é a rocha da sua vida? Nós enfrentamos todos os problemas que todas as outras pessoas neste mundo, até maiores, sofrimentos, dificuldades. Mas a grande diferença está no fato de construirmos nossas vidas na rocha que é Cristo. Porque os problemas serão os mesmos, mas o resultado não. Que nós possamos colocar como centro, como fundamento de tudo que temos e somos Cristo Jesus. Centro e fundamento das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, daquilo que fazemos hoje, daquilo que falamos aos nossos irmãos e irmãs, de tudo, que Cristo Jesus seja o centro. Assim, nossas casas estarão sobre a rocha. E não importa o que aconteça, quão fortes sejam as tempestades, o vento, as enchentes, que o nosso coração permaneça firme no fundamento sólido que é Jesus Cristo. Amém.